O tema provas, só para você ter uma noção, ele caiu em 124 do total de 849 alternativas exigidas em concurso para o Ministério Público de 2017 até 2019, ou seja, 14,6% de tudo que caiu nos concursos do MP foi sobre provas no âmbito do processo penal. Vai estar na sua prova. Se você não estuda para o MP, mas você estuda para a magistratura ou para a defensoria, vai estar lá também, está no seu edital. Presta atenção no seguinte, presta atenção na quantidade de vezes que uma mesma coisa cai para juiz, para promotor, para defensor e às vezes em provas seguidas. Aconteceu uma prova para o MP agora, daqui a pouco está acontecendo uma prova para a magistratura, cai de novo, ou cai numa prova de defensoria. Isso é fundamental na sua estratégia de estudo para que você possa resolver, na hora de você selecionar questões para você resolver no seu dia a dia, tá certo? Vamos lá. O artigo 155 do CPP, ele caiu para promotor de justiça do MP Goiás, prova anulada, juiz do TJ Santa Catarina 2019, defensor da Defensoria de São Paulo em 2 alternativas, defensor do Maranhão 2018, juiz do TJ São Paulo 2018, defensor da Defensoria de Amazonas 2018, juiz do TJDF 2016 em São Paulo 2015, juiz do TJ Paraíba 2015, juiz do TJDF 2014, MP do Acre 2014, juiz do TJ Rio de Janeiro 2013 e MP do Espírito Santo 2013, certo? Ou seja, só esse dispositivo, a letra de lei do artigo 155 caput, caiu toda essa quantidade de vezes que eu vou trazer para vocês. Então vamos nos mergulhar nela e vamos nos mergulhar em aspectos jurisprudenciais ou em casos concretos para que vocês possam gravar os detalhes e acertar aquilo que a prova vai exigir de vocês. Vamos lá, pessoal. O artigo 155 do CPP, basicamente ele diz o seguinte, ele diz que o juiz, ele forma o seu convencimento pela livre apreciação da prova. Já de cara, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe tarifação da prova no âmbito do processo penal, não existe prova tarifada, não existe, como é que eu vou dizer assim, o juiz não está adstrito ao laudo no âmbito da prova pericial, não existe entre nós aquela história de que a confissão é a rainha das provas, algo que existia no âmbito do sistema inquisitivo. Vigora entre nós o sistema acusatório, certo? Então, só para fazer um paralelo com sistemas processuais penais, se lembra aí que não existe entre nós prova tarifada, não existe essa coisa de que a confissão é a rainha das provas. Tanto que, se a pessoa tiver confessado um fato criminoso, o juiz vai ter que levar em consideração o cotejo daquilo, ou seja, a comparação daquilo com as demais provas existentes nos autos. Isso é de extrema importância que você preste atenção nisso, porque esse artigo 155 do CPP vai permitir que você compreenda, poxa, mas o cara confessou e mesmo ele tendo confessado, o juiz pode entender que ele é inocente, que ele deverá ser absolvido? Sim, certo? Por conta do que consta no artigo 155 caput, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Só que não é pela livre apreciação de qualquer prova, é pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que isso significa? Isso já significa para nós algo extremamente importante, que é o seguinte: a prova que vale para efeito de condenação no âmbito do processo penal é aquela que foi produzida em juízo. Ou seja, o juiz, ele não pode condenar com base exclusivamente naquilo que foi produzido durante o inquérito policial. Ele não pode fazer isso, certo? E por quê? Porque aquilo que foi colhido durante a fase inquisitorial é um elemento de convicção para efeito de indício suficiente de autoria e materialidade para que o Ministério Público possa oferecer a ação penal. Tanto que o inquérito policial por si só não é peça obrigatória e pode vir a ser dispensado se existirem outros elementos de convicção. Então a única coisa para o qual a prova, a investigação policial serve
é para embasar o entendimento do promotor de justiça ou do procurador da República, que é o titular da ação penal, para que ele verifique se é viável o oferecimento ou não da denúncia. Mas isso é absoluto? Não. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês quais são as exceções. Mas não é só por isso que não pode haver condenação apenas com base nos elementos contidos na fase inquisitorial, na fase de investigação. Não é só por isso. O motivo principal que vocês devem se recordar para a prova de vocês é que existe entre nós, enquanto direito fundamental, o princípio do contraditório. Como não existe entre nós, enquanto regra geral, a possibilidade do exercício da ampla defesa dentro do inquérito, então aqueles elementos eles foram colhidos sem a oportunidade da defesa contraditá-los. É por isso que não pode haver condenação exclusivamente com base nos elementos colhidos na fase policial. Vou continuar. O artigo 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Professor, quais são os casos práticos que poderão aparecer para mim na prova em que são respondidos com esse dispositivo? Vamos lá. Na medida de segurança, a gente tem exame de cessação de periculosidade. Embora você tenha um laudo psiquiátrico sobre isso, esse laudo ele não vincula o juiz. Professor, qual outra hipótese de caso concreto que a prova pede, que a prova pergunta e que a resposta é o artigo 155? Vamos lá. Execução penal. Você tem lá a possibilidade respaldada por uma súmula de realização de exame criminológico nos crimes hediondos, certo? Os crimes hediondos pode haver exame criminológico prévio em algumas hipóteses, como por exemplo na progressão de regime. Tem uma súmula sobre isso. Eu concordo com isso? Não, eu não concordo com isso. Mas aquilo que eu penso não cai na prova. O que cai na prova é o entendimento sumulado. Então vamos lá. Alguém cometeu um crime de estupro, ou alguém cometeu um crime de latrocínio, ou alguém cometeu um crime de homicídio qualificado. E naquele estado existe uma vara de execuções penais. Em alguns estados, em algumas comarcas muito grandes, existe até mais de uma vara de execução penal. O que vai acontecer? Digamos que naquele sistema prisional daquele estado, a Secretaria de Assuntos Prisionais criou uma comissão prévia com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, para fazer um exame criminológico, para verificar a personalidade daquela pessoa, para dizer se ela tem ou não condições de uma progressão de regime, certo? O juiz está adstrito, o juiz é obrigado a aceitar aquela opinião? Não, ele não é. Ele não é obrigado a deixar de conceder uma progressão de regime ou qualquer direito da execução penal. Muito cuidado se você estuda para concurso de defensoria, porque a nomenclatura não é benefício da execução penal. Você pode perder uma prova oral só por causa disso. Não é benefício, é direito, porque a pessoa cumpriu requisitos. Beleza? Artigo 155 sendo explicado para você de uma forma transversal, de uma forma de como a prova pode exigir esse mesmo conhecimento de você em uma outra questão. Ou seja, como que o artigo 155 pode ser do CPP pode ser a resposta de uma questão de execução penal. Também em circunstâncias agravantes, circunstâncias qualificadoras, quando alguma delas exigir a necessidade da presença de um laudo pericial, o juiz não necessariamente vai estar obrigado a seguir aquele laudo. O professor me deu um exemplo no que diz respeito à qualificadora ou agravante. Vamos lá. Você tem a qualificadora ou a agravante do uso de meio cruel. Você tem a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima. E lá no laudo pericial, digamos que vem a informação de que o meio que foi empregado impossibilitou a defesa da vítima. O juiz está obrigado a seguir exclusivamente com base no laudo? Não, ele vai ter que levar em cotejo a demais prova produzida em juízo. Eu falei para você que o juiz não pode condenar com base exclusivamente nos elementos
de convicção que foram produzidos na fase policial. Não é isso? Essa é a regra geral. Mas existe uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é quando você tiver a realização de provas cautelares, de provas não repetíveis e de provas antecipadas. Provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Professor, me dá um exemplo de prova cautelar. Você tem organização criminosa que faz roubo de carga, uma busca e apreensão de documentos, de computadores, que é feita na casa de alguém que é suspeito. Essa prova, ela antecedeu o oferecimento da denúncia. É uma prova que antecede o início do processo penal. O que é uma prova não repetível? É uma prova que não tem como acontecer de novo. Digamos que você tem a colheita do depoimento de uma testemunha durante a fase policial, porém essa testemunha veio a óbito. Você não tem como repetir de novo esse mesmo ato. E o que é que vem a ser uma prova antecipada? Uma prova antecipada, ela vem naquelas situações em que o réu citado por edital, ele é revel, ele não constituiu defensor, e aí o juiz vai suspender o curso do processo, ele vai suspender o curso do prazo prescricional, mas ele pode antecipar a realização das provas consideradas urgentes. Como é que isso pode vir na sua prova? Digamos que a prova narre um caso concreto, onde foi necessária a aplicação do 366 do CPP, porque o réu citado por edital não compareceu, não constituiu defensor, o juiz suspendeu o curso do processo, suspendeu o curso do prazo prescricional, e aí o que é que o juiz fez? O juiz viu que tinha uma testemunha que precisava ser ouvida porque estava em risco de morte, vamos assim dizer. A testemunha estava com coronavírus, já que estamos em tempos de coronavírus. O juiz ouviu aquela prova foi colhida antecipadamente, a testemunha veio a óbito. Vai valer para efeito de condenação? Vai. É assim que a prova vai cobrar de você. A prova quer saber de você a letra da lei, ela quer saber de você detalhes relacionados com a letra da lei, mas muitas vezes o enunciado da questão vem de forma absurdamente genérica, e dessa forma absurdamente genérica não é possível para você chegar à resposta. Por quê? Porque você precisa algumas vezes sair da abstração do enunciado e tentar imaginar um caso concreto daquilo para você se lembrar do detalhe da letra da lei. Esse é um detalhe. Ou muitas vezes a prova cobra de você uma coisa no enunciado, mas você tem um conhecimento que está implícito, você tem algo que você precisa acessar aquela informação para você chegar à resposta. Alguns julgados extremamente importantes, extremamente recentes, que estão relacionados com o artigo 155 do CPP, que podem vir a ser cobrados na sua prova nos concursos para juiz, para promotor, para defensor. Vamos lá. O juiz, ele pode se valer de elementos de investigação colhidos na fase policial para condenar. Pode. O que ele não pode é condenar alguém exclusivamente com base nos elementos de investigação que foram produzidos na fase policial, salvo naquelas três hipóteses: provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você tem um crime sexual onde você só tem o autor e a vítima, e a única prova é o depoimento da vítima. Depoimento da vítima, por que é a única prova? Porque o cara não foi pego em flagrante, só tem a palavra da vítima. E aí, vamos lembrar agora aí, você tem a situação do cara lá do Big Brother, não lembro o nome dele, se alguém souber fala aqui embaixo, que é essa polêmica toda, se ele cometeu os estupros ou não, e aí tem a palavra da vítima, aquilo que a vítima está falando é meio de prova, não é meio de prova, ele pode ser condenado só com base no depoimento isolado dessas vítimas. A palavra da vítima, isoladamente, durante a fase policial, ela pode ser elemento suficiente para a condenação de alguém, tendo em vista o que aconteceu na fase judicial? Pode. Em quais circunstâncias que isso pode? Se ela vier a repetir aquilo que ela falou na polícia na fase judicial. Onde é que está isso?
Isso está num julgado do Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, mas o julgado mais recente sobre isso é do dia 2 de março de 2020. Vamos lá, qual é a segunda hipótese em que o juiz pode se valer dos elementos de convicção que foram produzidos na fase policial? O juiz pode se valer se ele fizer o equilíbrio entre os elementos colhidos na fase policial juntamente com a prova produzida em contraditório judicial. Isso está no julgado que foi proferido em 2/3/2020, a última vez que eu vi isso ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que consta: o juiz pode se valer dos elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas na instrução processual. Beleza? Julgado do STJ de 2/3/2020. Falei sobre os crimes sexuais, onde a gente só tem a palavra da vítima. Como é que ficou a emenda do STJ para você compreender? Lá tem o depoimento da vítima na fase policial, se confirmado em juízo, vale como prova. E nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, embora a gente tenha que se lembrar que o Código Penal foi alterado e agora a gente não tem crimes contra os costumes, a gente tem crime contra a dignidade sexual, mas tirando isso, o teor do julgado e o que vai cair na sua prova é exatamente isso. Beleza? Vamos lá, um outro tópico importante para você que você precisa saber e que está diretamente relacionado com o artigo 155. O juiz precisa responder todos os questionamentos ou todas as teses defensivas para afastar ou não a condenação. Olha que pergunta cabulosa que pode ser feita para você, que pode cair para você em uma prova de defensoria. Outro macete para vocês que vocês precisam ficar muito ligados. Para com essa maluquice de estou fazendo prova do MP, então a resposta certa é a resposta da acusação. Estou fazendo prova de defensoria, a resposta certa é a resposta da defesa. O que você tem que entender é o seguinte: o gabarito da sua prova, ele é letra de lei ou ele é jurisprudência em quase que 80% de toda a sua prova, e apenas 20% da sua prova tem natureza doutrinária. Então, para com essa maluquice de, nossa, eu vi isso aqui na lei, mas eu acho que isso aqui tem mais cara de MP. Não é assim que se responde prova, tá? Assim a gente perde em concurso. Aonde a banca vai querer saber de você o posicionamento mais compatível com a instituição, ou com o que a instituição prega, ou com as atribuições da instituição, é na sua segunda fase e é na sua prova oral. Sobretudo na sua segunda fase, lá que você tem uma peça prática. Mas vamos seguindo, vamos lá. O juiz, ele é obrigado a responder a todos os questionamentos que a defesa fez, vamos assim dizer, ou a abordar em sua sentença todos os questionamentos que a parte fez a determinada testemunha? Não. Por que não? Porque o artigo 155 do CPP, ele diz que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova em contraditório judicial. Qual foi o último posicionamento do STJ sobre isso? Foi em 10/2/2020, no HC 523.901. Certo? Esse foi o último posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. É isso, pessoal. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Vamos ter lives todos os dias, sempre trazendo para vocês a pergunta, aonde já foi cobrado, perguntas que ainda não vieram, mas que poderão vir, e por que poderão vir, e coisas que talvez nem sejam perguntadas, mas que ajudam vocês a chegar à resposta daquilo que a prova quer saber demais.